Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. E eu te convido a nesse momento não escutar a minha oração, mas você orar pela sua vida, enquanto eu oro pela minha vida. Eu te convido, comece a orar pedindo para que o Senhor venha preparar o seu coração para receber essa mensagem. Vamos lá todos juntos. Senhor, eu te peço, Pai, vem falar comigo essa noite, Senhor. Eu não sei se o Senhor deseja falar com mais alguém aqui, mas eu sei que eu vou ser ministrado por essa palavra, Pai. Então prepara o meu coração, que seja uma terra boa, pronta a receber essa palavra, Senhor. Que ela venha de encontro com o meu coração e que de fato essa palavra venha dividir, Senhor Jesus, juntas e medulas, venha dividir corpo, alma e espírito, e que tudo venha se alinhar dentro de mim à medida que o Senhor libera a sua palavra aqui nesse lugar. No nome de Jesus, eu quero ser tocado pela sua glória. Você que também quer, diga amém. Aleluia. Gente, feliz Dia das Mulheres, mulheres. Um aplauso aí para as mulheres, vamos lá. Vocês que, sem vocês a gente não existiria. Que Deus abençoe cada mulher aqui no nome de Jesus. Talvez esse rapaz aí do seu lado esqueceu de te dar um feliz Dia das Mulheres. Então agora é o momento. Eu acho que agora no fim do dia você já deve ter percebido, né? Talvez você fez como eu. Eu acordei hoje, um dia normal para mim, irmão. Acordei, fui lá para a sala, peguei minha filha, brinquei com ela, tomei um café, sentei no sofá, mexi no Instagram. Aí eu olhando a Raíssa com cara de brava a manhã inteira, não entendendo nada. Eu cheguei nela, falei, ô amor, e aí, tudo bem? Ela, tudo. Eu falei, nossa, velho, já acorda endiabrada logo cedo, o que acontece, velho? Falei, aconteceu alguma coisa? Ela, nada. E sempre que a mulher diz que não aconteceu nada, irmão, aconteceu muita coisa. Aí ela falou pra mim, nada. Eu falei, já vim pro culto chateado, né? Eu falei, cara, o que acontece, né, mano? Mulher acorda brava. Aí você começa a caçar tudo que você fez nos últimos 6 meses de errado, que a conta pode ter chegado hoje, nunca se sabe, né? Aí eu vindo pra cá, de manhã, Deus enviou um anjo. Eu encontrei um amigo meu no meio do caminho, ele bateu no vidro do carro assim. Eu abaixei o vidro, ele falou, nossa, cara, minha esposa acabou de mandar mensagem pra eu lembrar você. Eu falei, lembrar eu do quê? Porque hoje é Dia das Mulheres. Eu, agora eu entendi tudo. Eu voltei, eu chegando aqui na igreja, a Raíssa falou, nossa amor, a Marjorie acordou, você não busca a gente aqui? Eu fui ali, busquei elas, ela entrou dentro do carro, eu falei, você quer ir almoçar onde? Daí ela falou, almoçar onde? Por quê? Eu falei, é Dia das Mulheres, né? Você não quer almoçar fora aí? Aí ela, nossa, que estranho, porque você nem falou nada. Eu falei, amor, é que eu sou de fazer, eu não sou de falar. Irmão, você tem que ser ligeiro, entendeu? Eu falei pra ela, é isso. A gente chegou aqui, eu contei pra ela, eu falei, desculpa, eu esqueci. O Ale me lembrou na hora que eu tava ali no semáforo, ele bateu no carro e falou, me perdoa. Então talvez você tenha esquecido, mas fato é que eu levei minha esposa lá para comer um japinha, graças a Deus, curtimos muito. E eu descobri hoje um preju, irmão. Minha filha também gosta de comida japonesa, hein? Então agora eu descobri lá que até 5 anos não paga, né? Eu falei, amor, vamos bastante nos próximos 5 anos, depois a gente dá uma segurada, né? Vai ficando mais caro. Mas que no nome de Jesus, Deus abençoe você, mulher, cada mulher que está aqui, você seja cheia do Espírito Santo, no nome de Jesus. Você seja a mulher que a palavra diz que você é. Que você seja cheia da coragem que a palavra libera sobre cada mulher, no nome de Jesus. Que você tenha um restinho de Dia das Mulheres abençoado, amém? Amém. Nós estamos vindo de dias incríveis, irmão. A Érica ministrando aqui, o Poema Summer, foi tudo tão maravilhoso, tudo que o Senhor fez no nosso meio. Uma conferência incrível, tínhamos alguns amigos de fora ministrando aqui, tínhamos pessoas reunidas de vários lugares. Nós podemos comer do pão do céu, mas não apenas isso, podemos arrecadar do pão da terra. Então nós ajuntamos mais de 1 tonelada de alimento para cada família que estava necessitada, irmão. Nós montamos várias cestas básicas, nós saímos entregando. E eu acredito que isso vai se tornar uma cultura no nosso meio, da gente sempre ir juntando alimentos. A gente estava conversando com o pessoal do Connect, que é o nosso braço social, e ele está se formando cada vez mais. Você que quiser fazer parte disso, entre em contato com a gente de alguma forma. Mas a gente conversando sobre isso, a gente falou, cara, será que a gente entrega tudo num centro de distribuição? E aí Deus já falou com a gente, não, a gente quer montar um centro de distribuição de alimentos da Poema, para a gente poder sustentar a nossa cidade, para a gente poder tocar a nossa cidade. E de fato isso,
gerar uma mudança no mundo ao nosso redor. Muitas vezes a gente clama pelas nações, a gente clama pela África ou por outros lugares, mas nós precisamos entender que o nosso primeiro envio para o nosso local é onde nós estamos, é na nossa região. Então, nós estamos vindo de dias incríveis como esse, e eu tenho percebido algo ao longo dos últimos anos. Você vê uma mensagem crescendo muito, você vê o número de evangélicos sobe cada vez mais, mas a verdade é que muitos dias nós estamos vendo ser pregada uma graça, mas ela não é a graça de Jesus. Ela é uma graça barata. Ela é uma graça que ela não transforma nada na sua vida, é apenas vinde, e agora você permanece da maneira que você estiver. Quando o que nós lemos na palavra é uma graça transformadora, é uma graça que nos alcança, nos perdoa, mas não apenas isso, ela nos leva a um novo nível, nos leva a um nível de uma transformação. E a graça, ela não nos custa nada, irmão. Existe uma frase que eu tenho certeza que você já ouviu: o evangelho da graça não te custa nada, mas o evangelho do reino te custa tudo. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, falando a respeito de graça e reino, e é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Existe um autor, eu li ele ainda quando eu era adolescente, e tem um livro chamado Discipulado, o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Ele é um autor alemão. Ele viveu ali na época do nazismo, e ele ajudava judeus e falava sobre o discipulado, falava sobre de fato o evangelho. E ele escreve esse livro em cima do Sermão do Monte. Quando ele escreve esse livro, ele vem falando a respeito da graça verdadeira, da graça de Jesus, do nosso Senhor Salvador Jesus, aquele que morreu por mim e por você, para nos dar a vida eterna. E ele vem falando sobre essa graça, e ao mesmo tempo ele descreve uma graça que ele chama de graça barata, que é uma graça que já não te exige uma mudança de vida, não exige uma transformação na sua maneira de viver. Ele diz que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é batismo sem disciplina, comunhão sem confissão, graça sem discipulado, é uma graça sem cruz. Nós não passamos pela cruz para falar sobre a graça barata, porque é de graça, é só você vir. Ou seja, a pessoa quer perdão, mas não quer seguir a Jesus. Mas a graça, ela é de graça para nós, irmãos, mas para Cristo ela custou tudo. A graça que é você pedir perdão pelos seus pecados hoje, agora, nesse momento, e você é perdoado, é de graça para nós, mas ela não é barata. O fato dela ser de graça não a torna barata, ela é altamente valiosa. A graça de Jesus é valiosa. Por quê? Porque ela perdoa você, mas não apenas te perdoa, ela te transforma e te leva a viver de uma maneira que você não vivia antes. Você está aqui comigo? Diga amém. Te leva a um jeito novo de viver. E junto com essa graça barata, existem algumas pessoas que vivem o dia a dia da igreja sem querer um compromisso verdadeiro com Deus, sem viver a parte do reino que custa algo, e eles vivem apenas a parte da graça barata. Mas ao mesmo tempo que existe esse tipo de pessoa, existe um outro tipo de pessoa. É uma pessoa que de fato foi alcançada pela graça de Jesus, mas já faz tanto tempo, o coração dela já se endureceu tanto, já parou de queimar tanto tempo, que hoje o que ela mais faz é criticar a igreja. Se a igreja faz culto, reclama. Se a igreja não faz culto, reclama. Se a igreja tem GC, reclama. Se não tem, reclama. Está tendo muito culto, reclama. Se está tendo muito pouco, reclama. Tudo está ruim para esse tipo de pessoa. Mas o Leandro falou algo ontem que eu achei muito precioso, e foi isso aqui que startou essa mensagem. Quem não ajuda a edificar a igreja deveria no mínimo temer a Deus o suficiente para não contribuir com o que enfraquece ela. Irmão, se você não contribui com a igreja, você deveria temer a Deus, o mínimo, para você não falar mal e tentar enfraquecer a igreja do Senhor, e tentar enfraquecer aquele que está fazendo. O pior tipo de crente, irmão, é aquele crente que ele assiste, ele está assistindo tudo que está acontecendo. Ele vira o que eu chamo de sommelier de culto. Você já viu o sommelier? O sommelier, ele pega uma taça de vinho, aí ele começa a sentir o cheiro. Aí ele sente o cheiro e ele começa a falar: nossa, tem notas de amora, tem notas de uva, tem notas de pé de feijão. Já viu as notas aleatórias que os caras começam a sentir? Tem até um que os caras ouvem, os caras pegam e falam: sim, quem pisou essa uva aqui foi o Ricardo. Você fala: que isso? O cara começa a sentir um monte de nota. E ele fica avaliando aquele vinho e falando sobre o vinho.
E a gente tem, aqui dentro não, porque aqui é uma igreja maravilhosa, tá? Mas existe algum lugar aí, irmão, que tem gente que é sommelier de culto. O cara vem no culto e ele fica aqui, ó. Não gostei muito do louvor, não gosto muito do Luigi. Aí, não gostei muito da oferta. O rapaz chegou cantando, tem que falar só. Aí você vê que, não gostei muito do culto, hoje estava gelada a igreja, hoje estava quente. A palavra do pastor foi fraca, ou a palavra do pastor foi forte. Aí o irmão começa a avaliar o culto. E de repente a gente se tornou um avaliador, um controle de qualidade da igreja. E a gente se esqueceu de fato ser igreja e de viver isso aqui, porque existe uma graça que transforma a vida de pessoas, e essa graça está presente aqui hoje para transformar a vida de alguém que deseja ser transformado. Mas essa graça não está disponível somente quando você volta para Cristo e precisa ser perdoado, mas essa graça está disponível, e todos nós carecemos da glória de Deus, carecemos dessa graça todos os dias, porque é ela que nos mantém de pé. Se a graça de Jesus não muda o seu jeito de viver, eu sinto lhe dizer, mas ela não é a graça de Jesus, ela é apenas uma graça barata. Um encontro com a graça de Deus, irmão, muda a sua vida para sempre, você jamais é o mesmo. Eu me lembro que na minha infância, eu passei minha infância, a Poema já estava começando. Eu me lembro que tinha um amigo meu que morava pertinho da minha casa, a gente cresceu junto. Ele estava na Poema no começo, mas ele ia porque a mãe dele ia. Ele frequentava esse lugar porque a mãe dele frequentava, mas ele não tinha tido de fato um encontro com a glória e com a graça de Deus. Eu lembro que a gente cresceu junto ali, infância dentro da igreja, mas na adolescência ele se desviou. E nessa que ele se desviou, ele começou a beber, ele começou a usar droga, ele começou inclusive a vender droga. E ele sempre foi um grande amigo meu, então sempre que eu encontrava ele, eu olhava para ele e falava, cara, a gente está te esperando, a gente está te esperando. Irmão, você não pode fazer nada mais poderoso do que orar pela vida de alguém que você quer que esteja aqui, amém? A coisa mais perigosa que você pode fazer com alguém que você deseja que esteja aqui no nosso meio, não é ficar enchendo a cabeça dela, não é ficar fazendo diversas coisas, artimanhas para tentar trazer ela para a igreja. A coisa mais perigosa que você pode fazer com essa pessoa, que mais pode funcionar, é orar e deixar Jesus tocar ela. Porque quando o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, ninguém pode resistir. E esse cara, ele se afundou no mundo da droga, começou a vender droga, começou a viver a vida doidão. De repente, umas sextas-feiras atrás, aí o Leandro está pregando aqui pro Influa, e quem está aqui dentro é esse cara. Naquele momento ele se rende a Jesus, ele entrega a vida para Jesus, e ele segue fazendo o quê? Ele volta de fato para Jesus. Eu encontrei com ele semana passada, no supermercado. Quando eu encontrei ele já, Léo, cara, eu estou conhecendo Jesus de verdade. O Jesus que eu não conheci na minha infância, eu estou conhecendo Ele agora, eu estou conhecendo a graça de Jesus agora. Ele falou, Léo, eu estou varando madrugada lendo a Bíblia, cara, eu estou lendo o livro de Daniel, e eu estou queimando por Jesus, Jesus está me dando sonho, cara. E eu que vendia, 2 meses atrás, ele estava vendendo droga. Ele falou, Léo, tem cara que me manda mensagem pedindo droga, eu já olho para ele e começo a falar de Jesus. Essa é a graça de Deus que muda a vida de um pecador, irmão. Se 2 meses atrás estava vendendo droga, hoje já está falando do nome que está mudando a vida dele, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Não existe persuasão, não existe palavras de persuasão humana, de sabedoria humana, que podem convencer um homem a deixar uma vida de pecado, mas quando você expõe esse homem à graça de Deus, não existe pecador que a graça de Deus não possa consertar, irmão. Esse é o poder da graça de Deus. E Mateus e Marcos vão falar sobre um nível a mais, sobre o nível do reino, sobre o nível de seguir a Cristo. Abre aí comigo em Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24. A palavra de Deus vai dizer: e então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Repete comigo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. 3 passos que Mateus e Marcos descrevem exatamente igual. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O negar a si mesmo fala sobre o que, irmão?
sobre você e deixar as suas vontades, os seus sonhos, os seus planos de lado, para viver os sonhos e a vontade e os planos de Deus. Negar a si mesmo é você ter um desejo claro no seu coração e expresso, mas você decidir por livre e espontânea vontade não seguir o seu desejo, mas seguir a vontade de Cristo. E então o segundo passo é: tome a sua cruz. Eu acho essa parte maravilhosa. Por quê? Porque cada um aqui tem uma cruz. Cada um aqui tem uma cruz que precisa carregar. E o que era a cruz? A cruz era o que eles carregavam. Era um objeto que seria usado para a própria execução deles no final de tudo. Mas a cruz fala sobre o seu ego, a sua vergonha. Jesus mais tarde teve que carregar a sua própria cruz. Ele teve que carregar a sua própria cruz em favor de nós. E perceba, cada um carregue a sua cruz. Cada um tome a sua cruz. Não é para você tomar a minha cruz ou eu tomar a sua, é para você carregar a sua e eu carregar a minha. Por quê? Porque a minha vida, eu preciso dar conta dela para Deus. Eu preciso carregar a minha vida, a minha jornada até Deus. Eu preciso levar ela até Deus. Eu preciso caminhar na minha jornada. E curioso é que algumas coisas levam a crer que a cruz de Jesus não havia sido feita para ele. Então, à medida que Jesus era crucificado, ele ia sendo esticado. Por quê? Porque a cruz era maior do que ele. Isso fala a respeito de quê, irmão? A cruz de Jesus não foi feita para ele, porque ele não foi feito para aquele momento, ele não merecia aquele momento, mas aquela cruz era a minha cruz e a sua cruz. E hoje o que ele diz para nós é: tome a sua cruz mais uma vez e me segue, e continue essa jornada. Ainda Bonhoeffer, esse autor que a gente está citando, ele cita nesse livro dele do discipulado: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Não necessariamente morrer fisicamente, mas morrer para o seu ego, para o controle da sua vida antiga. A jornada com Cristo, ela existe um custo, irmão. E quando você fala sobre a graça barata, ela exclui esse texto. Ela exclui essa realidade. A realidade de que nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Essa é a jornada de um verdadeiro cristão. É um caminho para a morte, mas a morte da minha vida, não a morte do meu eu, a morte do meu ego, a morte dos meus desejos. E à medida que eu caminho com Cristo, cada vez mais eu carrego a minha cruz, e então eu desapareço, mas Cristo aparece. E o final dessa história, sabe qual é? Já estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a coroa da vida cristã. É você se parecer tanto com Cristo que de repente já não é mais você que vive, mas Cristo que está resplandecendo em você. É a graça de Jesus que está resplandecendo em você. Mas o evangelho completo nos revela, irmão, existe um evangelho completo, onde não temos apenas uma graça barata, mas temos uma graça que te transforma e te leva a viver o reino de Deus aqui na terra como é no céu. Mas o que eu acho mais maravilhoso é que Mateus e Marcos descrevem esse texto da mesma maneira, mas Lucas, ele traz um detalhe diferente. Abre comigo em Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Repete comigo: negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Repete comigo mais uma vez: diariamente. Diariamente. Essa chave é muito poderosa. Por quê? Porque a minha vida com Cristo não é uma decisão que eu tomei no dia que eu aceitei Jesus e ela se concluiu, não. Ela começou nesse dia. Agora diariamente eu preciso tomar a minha cruz, pegar os meus desejos, as minhas vontades e crucificar as minhas vontades com Cristo. E cada vez mais eu vou desaparecendo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: é diariamente. Irmão, diariamente vem do grego, sabe qual que é o original? Todo dia. É todo dia, irmão. É todo dia, diariamente. Todo dia você morre para o seu eu, para a sua vontade, e você crucifica a sua vontade. Esse é o evangelho completo.
E se nós não estamos pregando esse evangelho, nós estamos apresentando um evangelho que não é o que a palavra diz, sendo que ele diz sim: venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. É desse evangelho que nós estamos falando, mas esse mesmo evangelho revela em algum momento, não é apenas vinde a mim, mas é também vinde após mim. E a liderança de Jesus, irmão, ela é tão poderosa, que Jesus nunca pediu para nós algo que ele não tivesse feito primeiro. Jesus não pede para nós algo que ele não cumpriu primeiro. Quando Jesus nos pede uma vida irrepreensível, é porque ele cumpriu primeiro. Quando Jesus nos pede sabedoria no falar, é porque ele cumpriu primeiro. Quando Jesus pede ir de fazer discípulos, é porque ele cumpriu primeiro. Quando ele pede, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, ele fez primeiro. E vocês em meu nome expulsarão demônios, é porque ele fez primeiro. Quando ele diz: maridos, amem as suas esposas e deem a sua vida por ela, por quê? Porque ele já fez isso primeiro. E agora quando ele está dizendo para nós: tome a sua cruz e me siga, por quê? Porque ele já tomou a cruz e ele já foi primeiro. O caminho que nós estamos seguindo com a nossa cruz é o caminho que Cristo abriu por nós. O que nós não podíamos fazer, ele fez. Então agora nos resta o quê? Tomar a nossa cruz e seguir a ele. Quando, Léo? Quando eu aceitei Jesus? Sim. E acabou? Não. É diariamente, diariamente. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Irmão, a gente tem tanta dificuldade de negar a si mesmo. Eu tenho tanta dificuldade de negar a mim mesmo, irmão. Eu tenho tanta dificuldade de negar as minhas vontades, os meus desejos, os meus planejamentos. De repente eu tenho que negar por quê? Porque eu estou crucificando o meu corpo com Cristo. Eu estou carregando minha cruz e caminhando. Irmão, o condenado, ele carregava a cruz para o próprio lugar de execução. Será que nós conseguimos tomar a nossa cruz e levar para o lugar onde nós sabemos que no final, o resultado final é a morte do meu eu, é a morte do meu ego, é a morte de tudo que há de mal em mim? Mas o que nos alegra é que isso significa que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que está resplandecendo em mim. Essa é a realidade do evangelho. Irmão, fala a verdade para mim. Não era melhor se tivesse um curso? Sabe aqueles cursos? R$ 29,90, parcelado em 12 vezes. Você compra e nem faz o curso, né? Irmão, curso como ser crente seria muito bom. Isso é tão fácil. É só se fazer e já era. Um tempo atrás a gente foi visitar um apartamento, eu e a Raíssa. Aí tinha uma moça lá, corretora. Aí ela olhou para mim e ela falou: você trabalha com o quê? Eu falei: eu sou pastor. Ela falou: mas você trabalha com alguma coisa ou você só é pastor? Brincadeira, ela não falou isso não, gente, a moça era educada. Ela falou: você é pastor? Eu falei: sou. Aí ela falou: nossa, que legal. Sabia que eu já fiz curso para ser esposa de pastor? Eu falei: como é? Ela, um curso de esposa de pastor. Eu falei: para ser pastor? Ela falou: não, esposa de pastor. Eu falei: tem um curso? Ela falou: tem. Eu falei: tem gente que faz? Ela falou: tem. Eu falei: como é que funciona? Ela falou: não, é assim, você vai lá e você fica de estagiária na casa de uma esposa de pastor. Aí você fica lavando, passando, cozinhando. Eu falei: eu vou mandar a Raíssa para esse negócio aí. Eu falei: pô, achei legal. Irmão, curso, tem curso para tudo hoje. Por que não tem um curso de como ser evangélico no século 21? Seria tão mais fácil. Curso, como levar a sua cruz em 10 passos. Levando sua cruz em 30 dias. Seria legal. Seria muito bom, irmão, querer concluir logo essa etapa. A gente tem essa parada, né? De concluir um checklist ali e tal. A gente faz plano de leitura, a gente marca lá, check. A gente faz alguma coisa que está na nossa agenda, check. Mas a vida com Deus, infelizmente, irmão, eu gostaria que fosse mais fácil, mas não é assim. Diariamente você precisa tomar a sua cruz. Diariamente você precisa negar a si mesmo. E diariamente você precisa decidir seguir a Cristo. Então a graça de Jesus, ela não está disponível somente quando você era um pecador, você se arrepende e agora você tem uma nova vida. A graça de Jesus está disponível todos os dias para nos transformar cada vez mais a sua imagem e semelhança. O evangelho da graça não custa nada, mas o evangelho do reino te custa tudo.
A gente escuta muito essa frase: o evangelho da graça não custa nada, mas o do reino custa. Irmão, mas desde quando que a gente começou a dividir o evangelho em evangelho da graça e evangelho do reino, quando na verdade nós temos apenas um evangelho, e esse mesmo evangelho nos fala sobre graça e reino? Então não tem como a gente dividir. Eu vivo o evangelho da graça, mas eu vivo o evangelho do reino, eu sou melhor que você. Não, irmão, existe apenas um evangelho, e o mesmo evangelho contém graça e reino. O mesmo evangelho que te perdoa é o que te capacita para governar. O mesmo evangelho que te chama e te convida e te perdoa é o que te capacita e te comissiona e te dá uma missão aqui na terra. Você não nasceu para ser um espectador do que Deus está fazendo, você nasceu para participar do que Ele está fazendo aqui na terra. Essa era a hora que você falava amém. Obrigado, valeu, espontâneos. A graça nos dá uma nova vida, mas o reino nos dá um novo propósito. A graça te transforma e o reino te posiciona. Mas perceba algo: Jesus nunca diminuiu o custo do discipulado para aumentar o nível de seguidores. Diga agora, vixe. Será que nós estamos diminuindo o custo do discipulado para que mais pessoas recebam o evangelho? Se nós estamos diminuindo o custo do discipulado de Cristo, o que as pessoas estão recebendo não é o evangelho, irmão, eu sinto lhe dizer. O que ela está recebendo não é a graça de Deus, é apenas uma graça barata. Mas agora, quando eu valorizo a graça de Jesus, ela é valiosa, irmão. Não é para alguém usar de álibi para viver uma vida de pecado. A graça de Jesus é para que a gente olhe para Ele e perceba que existe como viver uma vida sem ser escravo do pecado. É sendo escravo de Cristo, é matando a minha carne e vivendo para Ele. Esse é o chamado. Qual é a maneira de viver a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade não é não ser escravo do pecado. A verdadeira liberdade é ser escravo de Cristo. Então eu crucifico a minha vontade, a minha carne com Ele de maneira voluntária. Olha que poderoso esse texto. Eu até tinha me esquecido dele, mas quando eu li, eu falei, cara, eu acho que esse aqui vai ser o texto base da nossa pregação hoje. Abre comigo em Tito 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11, nós vamos ler até o 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O quê? Repete comigo, a graça de Deus. Essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos salvou, mas além disso, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Ela nos ensina a renunciar. Ela quem? A graça de Deus. A graça de Deus que te perdoa, ela não apenas te perdoa, mas ela te ensina a renunciar à impiedade. Ela te ensina a renunciar às paixões mundanas e ela te ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça não é apenas para quando você peca, mas a graça é para todos os dias da sua vida. Você não precisa falar da graça como um dia a graça me alcançou, irmão. Toda manhã a graça de Deus me alcança e ela é a razão de eu não ser consumido, e todos os dias eu continuo precisando da graça de Deus, porque eu não tenho me tornado um homem melhor. Dia após dia eu tenho morrido para mim, para que Cristo viva em mim, mas isso precisa acontecer diariamente. Diariamente o Léo precisa desaparecer para que Cristo possa aparecer, e então eu começo a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Próximo versículo. Enquanto tudo isso é enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa vida como cristão. Ser alcançado por uma graça maravilhosa, por uma graça escandalosa. Mas não é apenas uma graça que tem a coragem de me perdoar, mas é uma graça que tem a ousadia de me transformar, e dia após dia eu sou transformado por ela. Eu não precisava da graça de Deus quando eu era um pecador deliberado. Eu preciso da graça de Deus todos os dias, porque eu continuo sendo um pecador, mas que toma a sua cruz todos os dias e sigo a Cristo, sigo o caminho de Cristo, e dia após dia eu nego a mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Não tem como você convencer um homem a viver isso, irmão.
Não tem como você convencer uma mulher a viver isso, irmã. A única maneira de viver isso é através do Espírito de Deus. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente está vindo de dias incríveis no Summer, dias maravilhosos. Em uma das sessões o Brunão decidiu ofertar o carro dele. Ele falou: cara, eu acredito que Deus está dando um novo lugar para a nossa igreja, um novo ponto para nós, e eu quero participar disso, eu quero lançar uma semente. No dia seguinte o Leandro participou também, deu uma oferta. Naquele momento, irmão, não sei você, mas eu me senti na necessidade de participar do que Deus está fazendo da nossa igreja, da nossa família. Naquele momento eu dei uma oferta, irmão. Eu queria dar meu carro, irmão, mas você tem que ter consciência do que você pode fazer e o que você não pode. Se eu desse meu carro, minha mulher ia me matar. Eu falei: não dá para dar o carro ainda, um dia vai chegar essa hora. Eu falei: mas amor, eu dei uma oferta boa. Ela falou: nossa, mas como é que vamos fechar o mês? Eu falei: aí eu converso para outra hora. Mas eu precisava participar daquilo. Por quê? Porque não foi homem que me convenceu, não foi uma técnica de PNL, não, irmão. Foi Deus que falou comigo. Mas ao mesmo tempo nós estávamos tendo ali a galera do Vila Velha servindo a gente, fazendo umas esfirras e tal. E o cara que estava comandando aí, toda hora ele vinha aqui dentro e ele dava uma espiadinha e tal. Ele voltava para lá, ele viu o louvor, ele viu um pouco da pregação. E de repente um desses momentos que ele entrou era quando o Brunão estava ofertando o carro. E ele ficou escandalizado com aquilo, irmão. Chocou ele, ele falou: cara, como assim? O cara acabou de dar o carro dele, para eles irem para um lugar maior. Um cara que nem é assalariado da igreja, nem tem nada a ver com isso. Ele veio aqui e ofertou o carro dele para a igreja, para um lugar maior. De repente ele começou a ver 1 tonelada de alimento chegando para servir a nossa cidade. O cara começou a ficar constrangido com aquilo. E ele me chamou para conversar no dia seguinte. Ele falou: Léo, tá aqui, a gente vendeu tanto, o lucro foi tanto. Eu falei: ah, que legal, cara, que top, vocês gostaram? Ele falou: eu gostei muito, cara. Mas deixa eu te falar, vocês estão procurando um novo lugar? Eu falei: tô. E inclusive, irmão, esteja orando pelo nosso novo lugar no nome de Jesus. Antes de a gente visitar esse lugar de fato, já começa a visitar esse lugar em oração. Começa a orar por esse lugar que Deus está preparando para a gente. Existem várias oportunidades boas para os homens, mas existe a oportunidade que é do céu, e a gente está esperando por essa oportunidade aparecer. E então a gente vai se mover. Mas ele falou: vocês estão procurando um lugar? Eu falei: a gente está. Ele falou: que legal, cara, é muito lindo ver isso aí, cara. Eu via as pessoas lá, eu entrava na hora do louvor e, cara, tinha uma energia positiva aqui nesse lugar que meus pelos arrepiavam. Eu falei: energia que é muito louca, né, velho? Positive vibration. Aí ele falou: Léo, mas deixa eu te falar, cara, aquele cara ofertou o carro dele. Eu falei: é. Aí ele falou: ele ofertou o carro dele para vocês irem para um lugar maior. Eu falei: é ele. O olho dele encheu de lágrimas. Ele falou: Léo, eu não sei te explicar o que eu estou sentindo nesse momento, mas eu estou sentindo no meu coração que eu precisava ofertar o meu lucro que eu ia receber fazendo essas esfirras aqui. Eu decidi que eu quero ofertar nesse lugar novo da Poema. Irmão, sabe quem é esse cara? Esse cara não é o evangélico. Esse cara talvez ele nem tenha igreja, mas eu sei que naquele momento ele foi tocado pelo Espírito de Deus. Nenhum homem coloca o seu dinheiro em algo que ele não acredita. Naquele momento, alguém que é considerado um ímpio, alguém que é considerado que não é um evangélico, ele foi tocado pela glória de Deus, e ele falou: eu preciso responder a isso. Os homens não precisam de persuasão humana, os homens precisam conhecer a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E à medida que ele vem e nos invade com a graça dele, um vendedor de droga, um traficante, ele se torna um filho de Deus, sentado à mesa na casa do Pai. Um empresário, um empreendedor na nossa cidade, ele olha e ele fala que o bem mais precioso que ele tem aqui pelos homens conhecido, que é o ouro, ele decide dedicar ao Senhor isso. Por quê? Porque o Senhor está fazendo algo no nosso meio. Existe algo acontecendo com a gente. E é por isso que Jesus disse: portanto, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas que ele cita? Comida, alimento, as roupas, as necessidades. Todas as nossas necessidades vão sendo supridas. Por quê? Porque nós estamos buscando no primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Mas será que nós estamos buscando o reino? Ou será que nós só estamos vivendo uma graça barata?
E talvez você me diga que, Léo, mas eu não estou vivendo uma graça barata, eu estou vivendo uma vida real. Mas se a graça não muda o seu jeito de viver, ela é uma graça barata. Se ela não muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de se posicionar, ela é uma graça barata. A graça de Jesus, ela é transformadora, ela não é confortável, ela não te permite viver uma vida de pecado. Ela olha para você e fala, cara, eu não posso continuar da maneira que eu estou, eu preciso que venha o reino de Deus, eu preciso que venha o governo de Deus, eu preciso que venha o céu. E à medida que nós estabelecemos o reino, cada dia mais, nós apressamos a vinda do Senhor, a nossa adoração apressa a vinda do Senhor. E então aqui no nosso meio, de repente, em algum momento, a gente começa a provar da eternidade, a gente começa a provar do reino entre nós, do reino de Deus, e se cumprindo aqui na terra como ele já se cumpre no céu. A graça te salva do pecado, mas o reino te chama para participar do governo de Deus na terra. Deus te chama para governar aqui nessa terra. Não é apenas viver uma graça que te perdoou, mas ela te capacitou e te apresentou um reino ao qual você faz parte. Não existem dois evangelhos, existe apenas um: o evangelho da graça e do reino do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos aqui essa semana o primo pobre ministrando aqui pra gente. O Duda estava ministrando aqui, eu não conhecia ele. E à medida que ele ia falando, irmão, eu só ia me sentindo o pior crente do mundo. Eu ia me sentindo terrível, porque o cara, ele é muito de Deus, cara. Hoje ele compartilhou, ele doa 50% do que entra de 100% que entra para ele, 50% ele doa. Ele está abrindo posto no Nordeste, ele está fazendo coisas e obras que tocam a vida de pessoas. E ele está falando sobre enriquecer. Mas não apenas enriquecer, mas enriquecer com um propósito, enriquecer com um porquê. À medida que ele falava, meu coração ia borbulhando, irmão. Por quê? Porque eu acredito que o Senhor está tocando a nossa igreja, o Senhor está tocando a nossa família, o Senhor está tocando todas as pessoas aqui ao nosso redor. Para quê? Para isso mudar a maneira como você vive a sua vida, o seu dia a dia. Você tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Você tomar as suas decisões, o que cabe a você, o que tem a ver com você, o que tem a ver com a sua vida, com o seu salário, com os seus bens, com os seus filhos, com a sua família, com quem está ao seu redor, com o que você acredita e com o que Deus confiou e deu um chamado único e exclusivo para você, de participar do que o Senhor está fazendo aqui. Irmão, por que a gente tem tanto culto? Por que a gente tem tanta coisa? Amanhã, 6:30 da manhã, a gente tem uma sala de oração aqui. Se você quiser, é só você comparecer. A sala de oração é para quê? É para te ensinar a orar, é para te ajudar a orar. E na terça-feira a gente tem o quê? Bereanos, estudo da Bíblia. É para quê? Para te ensinar a ler a Bíblia, para te mostrar coisas que você ainda não conhece e te ajudar de alguma maneira. E na quarta-feira a gente tem o quê? A gente tem GC, para a gente se reunir nas casas e a gente compartilhar da vida, do dia a dia. E tem quinta-feira que tem culto de homens. Por quê? Porque Deus está levantando homens governantes aqui, que governam aqui na terra como é no céu. E por que nós temos culto de mulheres? Por quê? Porque nós acreditamos em mulheres que se submetem ao chamado dos seus maridos e que têm um chamado em Deus e são convictas disso. Deus está levantando mulheres assim. E nós temos culto para crianças, e cultos para adolescentes, e cultos para jovens. Para alguém ele vai dizer, é culto para pastor encher o bolso. Mas para nós que estamos conhecendo de fato o que o Senhor tem feito no nosso meio, nós sabemos que o Senhor está preparando a sua igreja para os últimos dias, e muito em breve Jesus voltará, e a nossa expectativa aumenta à medida que nós vamos caminhando, tomando a nossa cruz e seguindo, caminhando rumo ao alvo que é Cristo. E não é só uma transformação espiritual, não é só o pão do céu, mas nós também estamos falando do pão da terra. Irmão, nesses dias tem nascido um ministério, o Connect. De fato ele tem nascido e sendo gerado no nosso coração. Para quê? Para a gente poder tocar a nossa cidade. Para isso aqui jamais virar um palanque de político, para algum político subir aqui e perguntar, Poema, o que vocês precisam que a gente faça? Mas que seja o contrário, que a gente chegue até eles e diga, ei prefeito, ei prefeitura, o que vocês precisam que a gente, como igreja, faça? Porque a igreja está aqui para servir vocês, não é vocês que estão aqui para servir a gente. É esse o chamado. Irmão, no último mês a gente arrecadou quase 2 toneladas de alimento. Para quê? Para servir a nossa cidade, para servir o lugar onde a gente está. Nós temos sonhado, irmão, com poder fazer aulas aqui, aulas de reforço para criança, para poder tocar a nossa cidade. A gente tem sonhado e orado por uma coisa, para que isso venha acontecer aqui no nosso meio, para que Deus venha operar essas coisas aqui no nosso meio.
Mas essa graça, se ela só te perdoa, é muito pouco. Essa graça te perdoa e te transforma e te ativa para você fazer parte do que Deus está fazendo aqui na terra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: ô fofo, fofa, você faz parte do que Deus está fazendo na terra. Irmão, você faz parte disso. Irmão, alguém aqui está vivendo a graça barata, mas tem outra pessoa que está aqui dentro, ele só está reclamando de tudo, irmão. Tem culto durante a semana. Não gosto de culto durante a semana. Tem culto só no domingo. Eu só gosto de... só tem culto no domingo. Eu queria um culto terça, tarde. O pessoal inventa. Toda hora começa a arranjar problema. Mas o pastor é isso, mas o pastor é aquilo. É igual aquela ideia, né? O pastor vende carro, é ladrão. O pastor vende bike, é pobre. Você fala: eu não vou nessa igreja. Por quê? Porque o pastor é ladrão. Eu não vou na outra. Por quê? Porque o pastor é pobre. Você fala: meu Deus, o pastor tem que vir voando para a igreja. Irmão, não é para te gerar um senso de: mas a igreja deveria ser assim, assado. Não, a graça de Jesus invade a sua vida e te transforma, mas ela continua se aplicando dia após dia. A graça de Jesus não estava disponível somente quando você era um pecador deliberado. Ela continua disponível para todos os dias, para fazer o quê? O que Tito falou: dia após dia nos ensinar a negar as nossas paixões carnais, os nossos desejos, tomar a nossa cruz e seguir até Cristo, que é o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o evangelho. O mesmo evangelho que te transforma é o evangelho que te comissiona e te chama para uma grande comissão. Louvor pode vir aqui me ajudar? Eu já estou finalizando. Vou falar de novo, tá? Eu já estou finalizando. Obrigado. Marcos 16, versículo 15. Aqui nós vamos falar sobre a grande comissão. E pensa num texto que eu amo, irmão. É uma promessa tão maravilhosa o que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando aqui. Marcos 16, no versículo 15, existe esse mesmo texto em Mateus. Mas eu gosto muito da maneira como Marcos fala sobre a grande comissão. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Repete comigo: todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que curioso. Pregue a todo mundo. Quem crer vai ser salvo, quem não crer não vai. A sua função não é selecionar para quem você vai pregar, irmão. A sua função é pregar para todo mundo e deixar que eles creiam ou que eles não creiam. Versículo 17: e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Esse é o evangelho transformador de Jesus. Irmão, o evangelho de Jesus, ele é duas coisas. Ele é inclusivo, mas ele também é transformador. Qualquer um pode receber dele, mas ele também transforma qualquer um que decide viver por ele. Quando você recebe o evangelho de Jesus, isso muda a sua vida, e você jamais continua a mesma pessoa. Você jamais pode continuar o mesmo homem, porque isso te tocou. E é por isso, irmão, que a gente faz acampamento para criança, acampamento para adolescente, acampamento para jovem. Inclusive a gente está vendendo pipoca hoje aqui, tá bom? O Influ está vendendo pipoca. Você comprar uma pipoquinha, você se alegra, e se alegra os influeiros, que o retiro vai ficando mais barato com a gente, irmão. Irmão, é por isso que a gente faz. Mas é que tem tanta coisa na igreja. Então não vai, irmão. Para de encher o saco. Mas tem muita coisa na igreja, então desliga o celular, não veja as postagens, para de seguir a gente. Irmão, para de tentar atrapalhar o que Deus está fazendo na igreja. Existe alguém que está sendo tocado por isso aqui, existe alguém que está sendo transformado por isso aqui. A graça de Deus está encontrando perdidos, está transformando pecadores, está tocando pessoas que já receberam a graça há muitos anos, mas essa graça é contínua. Diariamente, à medida que tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo, Ele vai operando em nós o que apenas Ele pode fazer. Existe algo na sua vida que só Jesus pode fazer. Existe algo na sua vida que só você pode responder. Não há como responder por você, não há como responder
responder por mim, mas quando nós entendemos a nossa posição diante da mesa do Senhor, eu entendo que a graça que me salvou também me apresentou um reino que me deu uma missão, e agora eu faço parte do que Deus está fazendo na terra. Irmão, Deus quer usar você, irmã, Deus quer usar você da maneira que você é, mas talvez não da maneira que você está. Deus quer te transformar dia após dia, e nisso você toma a sua cruz e segue a Ele, e Ele começa a usar você. Seja você um empreendedor na cidade, seja você um trabalhador na cidade, seja você um homem altamente temente a Deus, ou alguém que acabou de conhecer a Cristo, o Senhor quer usar você para não apenas revelar a placa de uma igreja, não, irmão, Ele está aqui para usar você, para revelar o reino de Deus, e nisso nós seremos conhecidos como aqueles que carregam o reino de Deus. Por quê? Porque ele não pode ser contido por um homem ou por uma mulher, mas aqueles que são guiados pelo Espírito, irmão, começam a ser levados por momentos e por lugares onde o Senhor vai te usando, Ele vai te dando as palavras certas a dizer. Então aquele cara que 2 meses atrás era um traficante, hoje ele já está tendo palavras para dizer e para evangelizar alguém. O Senhor toca as nossas bocas, Ele toca as nossas bocas como com brasas, e agora nós que falávamos de um jeito caído, agora temos um novo jeito de falar. Nós que pensávamos de um jeito caído, agora temos um novo jeito de pensar. Nós que andávamos em densas trevas, fomos transladados para o reino do seu Filho amado. Nós que vivíamos do império das trevas, agora conhecemos um reino, o reino de Jesus, o reino onde tudo é invertido, onde o menos é mais, onde o líder é servo, aquele que perde é quem ganha, aquele que dá é aquele que recebe, o último é o primeiro, aquele que é humilhado será exaltado, e naquele grande dia, onde todo olho verá, toda língua confessará que Jesus, Ele é o único Senhor, o autor, consumador da minha fé. Cristo, esse é o motivo pelo qual eu vivo, é o reino de Deus. Até que o reino venha, eu clamo, até que Ele venha e se cumpra entre nós a graça de Deus. Jesus não morreu para te perdoar apenas, mas para transformar a sua maneira de viver. E agora nós que vivíamos nas trevas, agora andamos como quem viu uma grande luz. Esse é o chamado, esse é o chamado de Jesus para nós, irmão. Um chamado de negar a sua vida, um chamado de negar a si mesmo, olhar para Cristo e perceber que Cristo é tudo que nós precisávamos. Então eu posso abrir mão de tudo por causa de Cristo. Por quê? Porque Ele é mais valioso do que tudo que eu tenho. E eu citei nessa pregação a história de Bonhoeffer. Esse homem que viveu em 1945, ele foi assassinado. E ele morreu, sabe por causa de quem? Adolf Hitler. Ele pregava para pessoas, ele pregava sobre o verdadeiro evangelho, sobre uma graça que muda o seu jeito de viver. Ele ajudava judeus, e ele morreu pregando a mensagem. E a morte dele foi a maior pregação que ele fez um dia, porque ele dizia: ei, tome a sua cruz e siga Cristo, mesmo que isso custe tudo. E para ele custou tudo. Ele morreu pregando o evangelho que ele acreditava. Irmãos, nós conhecemos a grande verdade. Não vivamos como se ela fosse uma grande mentira. Todos os dias, tome a sua cruz e siga Cristo. Esse é o grande chamado. Por quê? Porque isso revela o reino de Deus, e Ele está chegando, ou melhor, Ele já está entre nós. À medida que 2 ou mais se levantam e começam a se unir, clamando pelo nome de Jesus, ali Ele está no nosso meio. Então o reino de Deus começa a se cumprir aonde você está. Sobre a sua casa, o reino de Deus começa a se cumprir. Sobre a sua família, o reino de Deus começa a se cumprir. Sobre mulheres aqui dentro, o reino de Deus está se cumprindo na sua vida. Sobre homens governantes aqui dentro, o reino de Deus está se cumprindo na sua vida. E cada vez mais que você clama, o reino de Deus vem, o reino de Deus chega, o reino de Deus começa a se posicionar. Então nesse momento, levante suas mãos, feche os seus olhos. Senhor, nós clamamos que venha o teu reino.
Nós clamamos que venha o teu governo, nós clamamos que venha a tua justiça, e que cada dia, Senhor, nós tomemos a nossa cruz e te sigamos, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que o Senhor nos pede não é algo impossível, pelo contrário, é algo que o Senhor já conseguiu e é algo que o Senhor já fez. Então nós queremos tomar a nossa cruz e seguir o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, Cristo. Hoje nós fazemos isso em memória de Ti. Nós fazemos isso em memória de Ti hoje, Senhor. Se você pode, levante um clamor nesse momento, levante suas mãos, vamos juntos. Aqui na terra Como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha e venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua. Vamos lá, levante suas mãos com mais intensidade. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. te convidamos, te desejamos. Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Vamos lá, igreja amada do Senhor, erga suas mãos e diga: vem, toma o teu lugar. Toma, vem o teu reino, vem o teu governo, vem a tua justiça. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura. Vamos lá, vamos levantar um clamor sobre nós. Venha o teu reino, flua a cultura. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, diante do teu altar, diante, até que o Senhor venha, E eu vou clamar. clamamos até que venha. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Fere meu coração, como a ferida de fome por ti. fere meu coração. Como a ferida de sede Ensina-me, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração, Senhor. Fere meu coração. como a ferida de fome por ti. Fere meu
chamar. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Venha com teu reino, venha com tua glória, vem sobre nós. Que seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Seja hoje, seja agora, venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino. Flua a cultura. Que venha, venha o teu reino. Que venha sobre nós, Senhor. Que venha sobre nós, não apenas a sua graça perdoadora, mas que venha o seu reino, a sua justiça. Nós queremos tomar a nossa cruz e te seguir, Cristo, Cordeiro de Deus, trilhar o caminho que você abriu para nós, trilhar o caminho que você fez para nós. Jesus, nós queremos nesse momento ceiar em memória de Ti. Nesse momento, irmãos, nós vamos comer do pão e beber do cálice, fazendo isso em memória ao sacrifício de Jesus. Eu te convido a ceiar nesse momento. Se você puder pegar aqui, tome a sua ceia e volte para o seu lugar. Nós vamos celebrar isso juntos. Mas eu gostaria de te convidar, você olhe para dentro de si e tome a decisão de, se você acha que esse é o momento de ceiar, de fazer parte da mesa do Senhor, de poder celebrar esse momento. Tome o pão, pegue o cálice, volte para o seu lugar. Nós vamos cear juntos. E até lá, continue clamando, continue clamando. e vem.